Olá pais e mães, aqui é o Daniel e hoje a gente vai falar de duas ferramentas que são especiais aí para criança de 0 a 3 anos de idade, que é o tempo para treinamento e o distrair e direcionar. Vamos começar pelo tempo para treinamento. Para entender o tempo de treinamento, eu vou fazer uma pergunta para você aí, né? Se você lembra quando você fez alguma coisa pela primeira vez. Então, quando você tocou um instrumento pela primeira vez, andou de bicicleta pela primeira vez, comeu sushi com hashi pela primeira vez, que são coisas diferentes do que a gente está acostumado, né? Então você deve estar se recordando que a primeira vez que você fez isso não foi tão simples assim, né? Mesmo com a sua coordenação motora super desenvolvida, pode ser que você tenha passado aí por alguns perrengues para fazer isso. Lembro que eu comendo sushi pela primeira vez com hashi foi um desastre. A primeira vez que eu fui cozinhar, por exemplo, fui cozinhar arroz, fui cozinhar feijão, foi um desastre completo. Então a gente demora para assimilar algumas coisas, né? Mesmo já tendo uma série de bagagens aí anteriores. Agora você imagina uma criança, dentro dos 0 a 3 anos, ela tem pouquíssima bagagem de experiências anteriores e ela está em contato com muitas coisas pela primeira vez. Então coisas como levar um talher do prato até a boca, servir um suco, servir um leite, tirar a casca de uma banana, são coisas complexas de se fazer pela primeira vez para uma criança. Então a gente precisa enxergar essas pequenas coisas do dia a dia como uma habilidade ali que é uma novidade para a criança e que ela vai passar por todas essas etapas aí que a gente passou, né, e até de forma mais lenta, porque ela está assimilando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então nada mais justo do que ela ter tempo para treinamento. Claro que eu não estou falando aqui de um tempo formal que você vai parar para treinar. Não precisa disso. O que a gente está falando aqui é de a gente conseguir ali um pouco mais de flexibilidade nos momentos onde a gente, por exemplo, vai almoçar, vai tomar café da manhã. Não precisa ser todo o café da manhã, todo o almoço que vai ser um treinamento, mas que a gente dedique um tempo para ajudar a criança a fazer aquilo pela primeira vez. Então essa criança precisa de suco, deixa ela servir, né? Atua ali como um treinador, fica de olho, dá algumas dicas, mas deixa ela se servir. Saiba que ela vai errar, ela vai virar um monte de suco na primeira vez, na segunda vez ela vai virar suco também, e na terceira ela vai virar suco, e na quarta ela vai virar um pouco menos, e por aí vai, até que ela consiga se virar sozinha. A mesma coisa vai acontecer quando ela for passar algo no pão, né? Então ela precisa do tempo de treinamento ali para pegar o talher, colocar ali na mistura, passar isso no pão. A primeira vez vai ser uma lambança. A gente vê isso muito com o nosso filho, né? Então o nosso filho ele come com as mãos ali na mesinha dele e é sempre uma lambança. Mas agora ele já está com 1 ano e a gente percebe o quanto esse treinamento, esse tempo que ele tem ali para comer com calma, de pegar as coisas e levar até a boca, o quanto agora ele já tem uma maior autonomia para comer. Então aqui a gente precisa prestar atenção, né, nessas pequenas habilidades que estão se desenvolvendo ali, para a gente dar um tempo, para a gente dar uma janela, uma oportunidade para a criança, para ela treinar, né, para a gente ajudar, para a gente se colocar à disposição, a criança fazer no tempo dela. Um almoço de criança é muito demorado, né, para a gente pelo menos é muito demorado, mas ela precisa daquele tempo, não sempre, né, mas ela precisa daquele tempo para que ela utilize de treinamento. A gente precisa dar o apoio, a gente precisa estar ali com os olhos atentos, cuidando para não se machucar, para não fazer nada grave e principalmente comemorando as pequenas vitórias. Então, poxa, essa criança conseguiu colocar ali o leite, conseguiu colocar o suco no copo, a gente precisa comemorar, né? A gente precisa ali elogiar o quanto ela se esforçou, o quanto ela deve estar orgulhosa dela mesma, né? Usando aqui o encorajamento, para que ela tente essas coisas, treine e fique cada vez mais autônoma. Então você utiliza pequenas coisas do dia a dia para desenvolver essa autonomia no seu filho. A próxima ferramenta é o distrair e direcionar, né? A gente também ouve ela como o dizer o que fazer ao invés do que não fazer. Já vou explicar. O direcionar e distrair é a gente partir para a ação ao invés de ficar falando não, ao invés de ficar o tempo todo chamando a atenção da criança. Então a criança foi num local que não pode, foi numa gaveta que não pode, foi mexer em alguma coisa que não pode, você distrai ela com outro brinquedo, ela não tem a capacidade ali de entender do porquê que ela não pode mexer lá ainda, né, entre ali 0 e 3 anos, isso vai acontecendo, você pode até explicar para ela, mas ao invés de você ficar dizendo não, ao invés de você ficar chamando a atenção da criança, você age, né, você tira ela de lá, redireciona com outro brinquedo, com outra coisa que ela possa fazer ali, ao invés de ficar o tempo todo não.
E o dizer o que fazer, ao invés do que não fazer, é quando, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo do Bernardo que acontecia muito, é a relação dele com a nossa cachorra, a Pantera. Então, no começo, ele tinha o jeito dele de fazer carinho na Pantera era dando tapa, né? Então, ele dava uns tapinhas assim na Pantera. E o que a gente fazia é carinho, né? A gente pegava a mãozinha dele e dizia, ó, tapa não é bacana, faz carinho. E fazia carinho ali com a mão dele. Então a gente estava, de certa forma, treinando ele também a fazer carinho, mas ao invés de dizer o que não fazer, de dar ênfase ao que não fazer, a gente dizia o que pode fazer. Então, mesma coisa, ele tenta, às vezes, fazer carinho na gente, né? E ele dá alguns tapas mais fortes. Mesma coisa. A gente redireciona, ó, carinho, papai gosta de carinho, e passa a mão dele aqui. Hoje, por exemplo, ele já está super de boa com a Pantera. Ele vai lá, faz carinho, beija ela, e ele já está pegando mais ou menos essa coordenação de que o tapa não é legal, né? Que o tapa ela vai rosnar e ele tem a alternativa ali de fazer o carinho. Então é você dizer o que a criança pode fazer ao invés de dizer o que ela não pode fazer. Então, não pode bater, não pode morder. Morder é a mesma coisa. A gente tenta carregar sempre um mordedor, né? E quando ele morde a gente dá um mordedor para ele, ele vai lá e morde o mordedor. Então ali ele pode morder, porque a gente sabe que está saindo dentinho e aquilo incomoda e tudo mais, mas a gente não. Então a gente dá para ele o que ele pode fazer, né? Redireciona ele para ele morder ali o mordedor, ao invés de ficar mordendo a gente. Então esse é dizer o que fazer ao invés do que não fazer. É muito mais intuitivo para a criança entender o que ela pode fazer do que entender o conceito do que ela não pode fazer, principalmente do 0 a 3 anos de idade. Bom, pessoal, essas foram as duas ferramentas aí de 0 a 3 anos de idade. A gente utiliza muito aqui em casa, ajuda muito a gente ter uma convivência mais tranquila com o Bernardo e ajuda muito na autonomia e no aprendizado dele. Espero que tenham gostado, usem aí, nos falem como está funcionando para vocês. Um abraço e até a próxima!